Pessoal, vamos começar então. Eu até fiz algumas anotações aqui, mas eu quero falar sobre o seguinte. Primeira coisa, a gente falar sobre subida e descida na corrida. Qualquer trajeto, qualquer treino que eu vou participar hoje de uma corrida, a gente vai ter esses treinos de subida e descida que, claro, podem mudar com o nosso ambiente, né? Então, por exemplo, eu moro em Brasília, tá? Eu atendo aqui em Brasília, e aqui a gente tem vários lugares planos e dificilmente você vai ter uma subida muito íngreme aqui. A gente tem pequenos pontos, aqui é muito comum a gente ter uma subida leve, mas demorada, né? Então a gente tem alguns pontos aqui, quem corre ou quem já correu aqui no Eixo Monumental, que normalmente é onde acontecem as corridas aqui em Brasília, você tem corridas de pequena inclinação mais longas, você quase não sente a subida, porém é uma subida contínua. Agora eu sou de BH, então quando você vai para BH correr, você vai achar muitas, se você mora, dependendo do bairro onde você mora, você vai ter muitas subidas muito íngremes e curtas, mas com uma inclinação muito excessiva, tá? Tanto é que a corrida mais famosa de BH é a Lagoa da Pampulha, onde você tem o quê? Ela um pouco mais nivelada e aí você consegue trazer pessoas de outros lugares que você vai conseguir dosar um pouco mais essa inclinação, beleza? Então, ou seja, o ambiente que você vai correr afeta diretamente nessa questão do treinamento que você for realizar. A Luciane falou que agora, gosto mais das subidas e das descidas não. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, o que seria... a Ariane falou da uphill aí, exatamente, é isso, tá? Então, entender que esse ambiente vai trazer uma diferença no seu corpo é fundamental. E também vai mudar das cargas, do relacionamento da sua carga da corrida com o seu corpo, tá? Um exemplo único aqui. O seu impacto, por exemplo, vai aumentar em relação à subida e descida, tá? Então essa é uma variável importante. A forma como você absorve essa carga também, então a demanda, né? O seu gasto energético ali também vai interferir. Ou seja, quando a gente sai do plano inclinado para subida e descida, a gente vai ter diferenças na corrida, tá? E uma outra coisa legal também é o seguinte, quando eu vou falar sobre a subida e descida, a maioria dos artigos que a gente vai pesquisar hoje sobre gasto energético, sobre lesões, normalmente levam o quê? Reta em consideração. Então a gente tem poucos trabalhos falando de lesões que estejam ligados diretamente ao plano de inclinação. Basicamente os trabalhos vão falar sempre de quê? De reta, tá? Você correndo num plano linear ali que não vai ter subida e descida, até porque os que são feitos no laboratório vão sempre colocar a inclinação num plano reto. Ou seja, o que a gente tem hoje sobre lesões relacionadas à subida e descida é muito escasso, é muito pequeno. Basicamente, o que a gente consegue falar hoje é o seguinte, eu tenho uma carga excessiva quando eu estou subindo, quando eu tenho um impacto maior quando eu estou em descida do que eu estou em subida. E a gente vai tentando correlacionar esses problemas aí, essas lesões, com o aspecto ambiental da minha corrida. Beleza? A Fê também falou que, bom, meu amigo, gosto e preciso das subidas, corredor de montanha. Pois é, eu estava comentando aqui anteriormente, aumentou muito as corridas que são em planos inclinados. Então, se você pega uma montanha, você vai ter todo esse terreno irregular praticamente o tempo todo. E aí vem uma pergunta que é o seguinte, será que eu estou preparado para esse tipo de inclinação, né? Ou seja, como é que eu posso também controlar melhor a minha corrida durante uma subida e descida? O que eu posso fazer para mudar isso aí? Então, o nosso ponto hoje é o seguinte, é correlacionar a subida e descida com a lesão, mas ao mesmo tempo trazer para você uma consciência disso, tá? Ou seja, de que correr subindo e correr descendo, por mais óbvio que isso possa parecer, é diferente de correr de forma linear, tá? Vamos pegar agora assim algumas... A Verônica falou que está travando aqui, para mim aqui está normal. Está travando para mais alguém? Me fala aí aqui no YouTube também, comentem para mim se está normal. Pelo menos aqui para mim tá tudo certo, tá bom? E bora lá, vamos começar então a entrar mais profundo nesse negócio aí. Então, primeira coisa, subida, a gente vai ter alguns pontos interessantes. Por exemplo, quando eu estou subindo, a tendência é que eu aumente a minha cadência, ou seja, aumente a quantidade de passos. Ó, pessoal, que está tudo normal, né? Então tá, então beleza, vamos tocar. Então joia. Então quando eu estiver subindo, a tendência é que eu aumente a minha cadência, ou seja, que eu dê mais passos para vencer essa demanda de subida e ao mesmo tempo eu também vou ter uma demanda energética maior. Pô, Caio, mas é óbvio, eu estou subindo, vou fazer mais força, tá?
Beleza, na obviedade também moram problemas. Então, assim, ótimo, vai só anotando aí e recebendo. A outra coisa é o seguinte, se eu tenho uma subida, a tendência é que eu aumente a cadência. Então, como eu já falei, vou gerar um gasto energético maior e vou começar a ter mais carga sobre as minhas articulações. Quais? Tá? O estudo que eu tenho aqui, depois eu posso botar referência para quem quiser, me manda um direct, é que a tendência, a estratégia de potência, de carga aumentada sobre o meu corpo maior, ficar no meu quadril. Eu vou ter o meu quadril fazendo mais força para conseguir vencer uma subida. O que isso pode trazer de informação para mim? Se eu não tiver com o quadril preparado para colocar sobre ele uma carga maior, e, por exemplo, numa subida, eu posso quebrar nessa subida. Então, se você, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui de Brasília, que a gente tem subidas com pequena inclinação, mais longas, eu preciso o quê? Ter um quadril mais resistente, mais preparado para conseguir continuar e fazer essa força crescente durante a subida, porque a carga no meu quadril vai aumentar, tá? Então, não sei se a Renata colocou em relação a isso, por isso estou tendo tantas dores. Sim, isso pode acontecer. Então, o importante, uma das coisas que eu posso entender é o seguinte, a partir desse padrão, se eu tenho uma maior carga no meu quadril para fazer mais força para subir, então eu preciso de fortalecer mais o meu quadril. Se eu tenho, então, corridas de montanha ou estou me preparando para uma corrida com mais subida. Quer ver um exemplo? A gente tem a Up Hill no Rio, né? Então, ela é praticamente subida o tempo todo. A gente pensa sempre em panturrilha para aumentar essa carga, mas o que o estudo diz para a gente é, quando eu vou fazer uma subida, eu aumento bastante a minha estratégia em relação a desenvolver potência no quadril. Então eu preciso trabalhar uma resistência e maior fortalecimento no quadril, senão eu vou gerar sobrecarga e eu posso começar a ter lesões na minha articulação do quadril. Tá? Então, se eu tenho consciência disso, o que vai acontecer? Olha, eu preciso me preparar melhor para a corrida determinada que eu vou fazer lá daqui 6 meses, tá? Porque senão a chance de eu quebrar e ter uma lesão nessa subida por uma sobrecarga da região do quadril é muito grande. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a minha capacidade. Lembra que eu falei ontem da tríade do corredor sem dor, que é como eu trabalho, da capacidade? Então, essa primeira perna, esse primeiro pilar, nesse primeiro passo que a gente tem que fazer é aumentar a minha capacidade. No caso da subida, minha capacidade para o quê? Para vencer uma subida. A panturrilha já tem que estar em dia, tá? Então, somando essa informação, eu preciso ter também um quadril mais forte, beleza? Senão posso começar a sobrecarregar meu quadril e desenvolver ali uma bursite, posso também ter uma sobrecarga ali nos músculos laterais ali do quadril e aí eu vou ter esse problema aí. Então, claro, a Fê botei aqui, fortalecer é preciso sempre. Legal, é sempre e ao mesmo tempo eu ter a consciência e estratégia do que eu preciso de acordo com a corrida que eu vou fazer, tá bom? Então isso é importante. Deixa eu pegar aqui, alguém comentou alguma coisa aqui que na hora eu tive que passar. Estou fazendo muitas trilhas com muitas subidas, acho que foi Renata. Então, Renata, você precisa estar ligado para isso aí, tá bom? É importante você entender dentro desse contexto. Estou fazendo muitos treinos de trilha com subida por conta de Igaratá, né? 23 quilômetros, é isso? Igaratá. Então, exatamente. Então, assim, foca no quadril, tá? Aumento da capacidade panturrilha, que a gente já sabe. E agora também aumenta a demanda sobre os músculos do quadril, sobre a articulação do quadril. Então eu preciso fazer força nesse quadril para conseguir vencer e fazer bem essa subida. Beleza? Ótimo. Então, tranquilo, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é isso. A outra coisa eu vejo muito corredor com umas estratégias meio doidas aqui para tentar vencer uma subida. Como eu falei que a tendência da cadência é aumentar, não tenta fazer o contrário, não tenta dar passos largos ou compridos para vencer uma subida. Deixa o seu corpo reagir e ele vai reagir da melhor forma possível para vencer esse obstáculo aí, seja uma subida ou seja uma descida. Na descida a gente já tem alguma estratégia, mas na subida a cadência vai aumentar, a demanda muscular vai ser maior, como eu disse, no caso, em relação ao quadril. Beleza? Tranquilo? Tá? Então é importante a gente entender isso aqui. Alguém falou, deixa eu ver aqui, qual exercício adequado para fortalecimento do quadril? Ontem eu passei aqui, Lima, não sei se você estava aqui, Luiz, mas basicamente, por exemplo, você tem a ponte, que é você estar deitado, flexiona o joelho com apoio no chão, sobe o quadril, e aí você pode abrir a perna, né? Você tem vários exercícios postados aqui, mas pode fazer agachamento unilateral também, que vai fortalecer os músculos do quadril. O lunge, que é lunge, que é um agachamento unipodal, que você pode fazer agachando ali. Ou seja, agachamento é um músculo que um exercício que a gente vai trabalhar bastante os músculos do quadril. Joia? Beleza?
Tá, então como eu falei, ó, o custo energético para eu fazer minha subida vai ser maior, tá? Então ao mesmo tempo eu preciso trabalhar essa minha demanda muscular, né, para fortalecer esse grupo muscular para evitar essas lesões, beleza? Então, praticamente esse ponto de capacidade aí, tá, que é o nosso pilar 1 da tríade do corredor sem dor, é aumento da minha capacidade. A consciência você está desenvolvendo agora, eu tenho certeza que alguns aqui, acho que a Renata também me deu esse exemplo, começa a linkar assim, caramba, quando eu pego a subida eu sinto mesmo, será que o meu déficit então está ligado ao quadril, os músculos do quadril? Vou fortalecer para fazer o treino de mais subida, é isso que eu quero de você. E o terceiro aspecto biomecânico, a minha cadência tende a aumentar nessa subida, tá? Eu tendo aqui a aumentar a quantidade de passos para vencer de forma melhor essa minha subida, beleza? Então, ó, já coloquei para vocês aqui a estratégia que você pode fazer, tá? Na preocupação com os músculos do quadril, porque a demanda aumenta muito, para você fazer um bom treino e uma boa corrida de subida que tem aí para o seu treino, para o que você queira fazer, beleza? Tem uma pergunta aqui também, ó, o Flávio perguntou aqui, Caio, agachamento também é que fortalece o quadril? Sim, os agachamentos são importantes para a gente fortalecer os músculos do quadril aí, da bunda mesmo, como eu falo, para a gente aumentar tanto essa potência e ter uma carga controlada quando eu vou realizar a subida, beleza? Então é o seguinte, outras coisas, outras modificações que acontecem, praticamente tudo na sua corrida vai mudar quando você sai do plano reto para o plano inclinado, seja subida ou descida. Por exemplo, minha pisada, quando eu começo a pegar uma subida, ela pode mudar e é natural que ela mude, tá? Normalmente ela vai passar a ser o quê? Feita mais com o retropé, com o calcanhar, em função do ângulo do meu tornozelo, tá? Então, ó, se eu tô aqui nesse plano, né? Então vou pegar aqui a Kenny, aqui, nossa corredora aqui, ó, tá? Então eu tô na minha fase de propulsão aqui, né? Ó, tô aqui e aí eu tô aqui correndo no reto. Quando eu for começar a subir, a tendência é o quê? Deixa eu abrir o braço aqui pra gente não... Isso. A tendência é de eu ter um maior... Lembra que eu falei do quadril, ó? Eu vou ter que trabalhar mais essa flexão aqui para conseguir vencer essa subida. E também vou fazer uma dorsiflexão aqui um pouquinho maior e vou acabar pisando mais com o calcanhar, tá bom? Ó, para fazer essa força. E ao mesmo tempo, a minha extensão, que é isso aqui, ó, tá? Nessa propulsão, jogando o meu corpo lá à frente, deixa eu inclinar um pouquinho mais aqui, ó, que vai acontecer o quê? Esses extensores vão provocar mais força para empurrar o meu corpo para cima nesse plano inclinado. Então a gente viu, ó, que o quadril aqui, vou deixar o braço para cá para fazer a corridinha certinho, ó, que o quadril aqui é fundamental, a sua bunda, para você fazer força para subir, beleza? Pessoal, ficou claro isso aí? Entenderam bem? Ficou legal essa parte aí? Entenderam isso? Tá? A Fê falou aqui, ó, facilitando na subida, use o tracking. Vai ajudar quantos correm e queimam muito. Você poupa energia numa prova ou treino longo. Bom, Fê, nem todo mundo usa, tá? Então vou partir do princípio de que da gente tirar qualquer acessório aí que possa ajudar o corredor, beleza? E que a gente fique só o quê? Com o nosso corpo para fazer essa força. Beleza? Bom? Então, joia. O Nélio lá do YouTube falou o seguinte, eu comecei a correr 1 ano em trail e sinto dores no joelho esquerdo. Como evito? Tem a ver com a passada? Nélio, segura um pouquinho aí. Nélio tá lá no YouTube, segura um pouquinho aí. Daqui a pouco eu vou falar em relação à descida e aí talvez tenha uma relação maior com a sua corrida. Beleza? Então é o seguinte, ó. Praticamente, então eu falei que muda a demanda muscular, então o meu músculo vai ter que fazer mais força para fazer uma subida, meu quadril fazer mais força, minha panturrilha também vai fazer mais força para conseguir vencer, o meu padrão de pisada muda, tá? Ó, e o meu impacto diminui. Agora olha que legal, durante a minha subida, então, o meu impacto na corrida, ele reduz. Então, o que aumenta? Aumenta a minha sobrecarga miotendínea. Os meus músculos e tendões vão fazer mais força para correr na subida, tá? Então, olha que legal. Então, tem uma coisa positiva quando você está fazendo uma subida em relação às cargas que você recebe no seu corpo. O impacto reduz. Então, aquelas lesões que têm a ver com o impacto, elas vão ter uma redução, tá bom? Porém, a sobrecarga sobre o seu tendão, a carga sobre o seu tendão e sobre o seu músculo, ela aumenta. Beleza? Tranquilo? Então, muda muita coisa. Muda a pisada, é normal, não precisa ficar preocupado com isso. Muda as cargas em relação ao meu corpo. Se eu estava com impacto maior,
correndo reto, quando começa a subir ele reduz, porém a sobrecarga miotendina aumenta, tá? Esqueminha fechei aqui, beleza? A Luciane falou, repete. Repetir, Luciane, pegou isso aí? Se pegou, bota os corredores aqui, ó, enche de corredor aqui. Galera, para quem não sabe, quando vocês botam esse tanto de corredor, eu entendo que você está entendendo e está junto comigo, tá bom? Então, junto comigo aí, então, Luciane, beleza? Repetir, pegou? Se peguei, vou passar para o próximo aqui, que a gente começar a falar de descida, tá? Posso falar ou não? Me avisa aí. Bora, vambora. Se não avisou, eu vou embora. Beleza, Alexandre falou ok, ó. Eu tenho, deixa eu ver, o Vander Kolk falou lá, eu tenho dor no joelho constantemente. Como hoje a gente está tratando, a Luciane falou, beleza. Como hoje a gente está falando de subida e descida, vou me ater a falar sobre isso aqui, tá? A gente falou sobre dor no joelho ontem, já falamos sobre canelite, e aí vamos seguindo então. Ó. Tem uma outra pergunta aqui. Dica para quem tem pisada, pronação, tem sentido dor no calcanhar. Já fiz todos os exames, tá ok, o médico falou que é próprio da pisada. É isso, é próprio da pisada mesmo, tá? Se tem uma dor aí, a princípio não tem a ver com esse movimento de pronação, pode ter a ver com outra coisa, tá, Lília? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, fazer um resumão aqui para quem acabou de entrar. Subida, o que acontece na subida? Muda tudo, tá? Uma das coisas que acontece é eu tenho mais carga sobre o meu quadril, sobre a minha panturrilha. Então, se eu tenho uma corrida para fazer daqui 3, 6 meses ou daqui 15 dias, eu preciso trabalhar mais a minha região do quadril, ela vai ser mais solicitada na minha subida. Outra coisa, o meu impacto diminui, mas a sobrecarga sobre os miotendões vão aumentar, tá? Impacto diminui, sobrecarga sobre os tendões e os músculos aumentam, ok? A demanda muscular, posso ficar mais cansado. Caio, então como é que eu posso melhorar isso? Trabalhar o fortalecimento e você tem que treinar subida também. Agora, eu vejo muita gente que quer emagrecer, ou às vezes que umas coisas meio loucas que não tem muita coerência. Ou às vezes quer treinar mais pesado, começa a subir. Só faz subida, faz treino de subida e tal. Então olha só, se quando eu subo, na minha velocidade constante, a força do meu quadril panturrilha aumenta, se eu corro na subida mais rápido, piora ainda mais. Então, muito cuidado com treinos que você force na subida. Se você já tem uma dor e uma lesão no seu joelho, na panturrilha, no quadril, a tendência é que isso piore quando você vai treinar na subida. Tá bom? Principalmente panturrilha e quadril. Beleza? Tranquilo? Vamos fechar aqui sobre a subida, então. Alguma dúvida aí? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala agora. Se não tiver dúvida, enche de corredor aí. Pessoal no YouTube é a mesma coisa. Bota um monte de corredor aí, se você conseguir o atalho aí, sobre os ícones e emoticons, e eu vou passar para frente, tá? Até para responder a pergunta do Nélio lá, que ele falou sobre o joelho, que aí eu vou entrar na parte de descida e tem muito a ver com o joelho. Tá bom? Então vamos lá. O pessoal botou aqui, já vi gente fazendo tiro na subida. Pois é, Luciane, é perigoso, assim. Isso tem que ser muito bem orientado, tomar cuidado com isso aí, porque você já tem um ambiente de inclinação que aumenta a carga, você ainda bota mais para gerar mais potência na subida, tá? Então, ó, perigosíssimo isso aí. Alerta vermelho, fica ligado. Esse talvez não seja a melhor estratégia para você fazer o que você está querendo, tá bom? Eu me ferrei numa corrida que tinha muita subida. A Rose falou, pois é, Rose. Pessoal, é o seguinte, ó, estratégia, tenha consciência. Se eu vou fazer uma corrida, minha primeira meia, meus primeiros 5 km, meus primeiros 10, em algum lugar que eu não conheço, vale a pena você se preparar para fazer aí uma corrida mais prudente, mais interessante, tá bom? Eu vi o Flávio e a Mariane falar que pular corda ajuda. Pular corda é um treino que a gente pode falar, um treino de pliométrico aí de salto, tá? Mas ajuda porque sim, ele fortalece a musculatura da panturrilha, por exemplo. Agora, tem que tomar cuidado para você não sobrecarregar fazendo salto, né? Assim, então, é indicado sim, tá? Fazer esse treino aí de salto, de saltito de pular corda. É um treino pliométrico que ajuda sim no ganho de potência, mas ser feito com coerência aí, beleza? Para não forçar demais. Se eu tenho um treino de subida e forcei nele a panturrilha, não é o dia que eu vou pular corda, tá? Pega um dia de descanso, um dia que você está recuperado, para botar o pau na máquina aí, beleza? Quando subo muito a lateral do joelho aparece. Não sei, pode ser uma dor na lateral do joelho aí, né? Mas aí é uma sobrecarga que já está acontecendo lá no reto, tá, Rose?
tem que tomar cuidado também é o seguinte, se eu venho 3 km aqui numa linha reta e vou fazer 1,5 subindo, pode ser que o problema tenha acontecido já aqui e a subida só vai aumentar essa carga, tá bom? Beleza, então vamos lá, então vamos passar para frente. Falar de descida agora, tá? Então é o seguinte, ó, então, de novo, se eu tenho um plano reto aqui e as cargas da corrida são essas, enquanto eu estou correndo no reto, quando eu começo a descer, de novo eu vou ter as minhas cargas alteradas. Tá bom? Então o que acontece? Enquanto na subida a minha cadência, a minha quantidade de passos aumenta, na descida a tendência é que ela faça o quê? Que a cadência reduz, eu comece a dar passos, comprimento de passo maior. E aí mora o perigo de quem, né? O Eric me perguntou lá do YouTube, do joelho, tá? A gente sabe o quê? Se eu tenho um comprimento do passo maior, a tendência é de ter um pouco mais de carga no meu joelho para absorver essa carga. Se eu tenho no plano inclinado de descida e esse comprimento aumenta, eu vou ter ainda mais carga sobre o meu joelho, tá? Então, ó, vamos lá. Vou fazer mais exemplo aqui, ó, agora, Kênia. Então, se o comprimento do meu passo, né, quando eu vou aqui aterrissar, é muito grande, ó, se esse comprimento aqui, né, nesse plano, se essa distância com o seu centro de massa que está aqui, ó, beleza? Então, só para relembrar, aqui é o meu centro de gravidade, gravidade atua em mim, faz um centro de massa nesse sentido aqui onde está a caneta, tá? Quanto mais longe desse centro de massa eu aterrissar, maior vai ser a minha carga sobre a articulação do tornozelo, correto? Desculpa, do joelho, tá? Tornozelo também, mas principalmente aqui do joelho. A minha carga é aumentada de acordo com o menos seu passo. Tem uma maior frenagem, a meu choque sobre a tíbia vai ser maior para quem tem fratura por estresse, é um perigo, tá? E para quem tem alguma dor no joelho também. Ou seja, se eu estou descendo, eu tenho um aumento da minha carga, do meu choque sobre a tíbia e tenho também um aumento da minha sobrecarga na articulação do joelho. Se eu já tenho lesão tibial, uma fratura por estresse, uma canelite e tenho dores no joelho, a descida vai precisar que eu tenha mais o quê? Mais cuidado quando eu estiver correndo na descida. Talvez no momento que eu estiver lesionado, eu até evite. Tá bom? Beleza? Entenderam isso? Tá, Nélio? Ajudei a responder e pode ser, Nélio, que a sua lesão aí esteja relacionada, não de forma linear. Ah, então é isso. Não, mas relacionada com outros fatores e que esse pode ser um problema para você. Beleza? E para qualquer outro aqui que tem dor no joelho. A Luciane falou, então devemos ter a mesma cadência na subida e descida? Ó, Luciane, não se preocupa tanto com o que você tem que controlar em relação à cadência, tá? O que eu, de acordo com a sua lesão ou seu desconforto, se você estiver lesionado, esse pode ser um cuidado que você tem, de não deixar o seu passo aumentar demais durante a descida, tá? Muita gente faz isso porque quando pega uma descida, larga o corpo, entendeu? Ela larga e aí começa a dar aquele passo gigante. Então, o que eu acho interessante é, durante a descida, não é que é para você encurtar o passo, tá, Lili, que acabou de falar aqui também. Só experimente não deixar ele maior do que o que você faz na reta. Não deixa ele ganhar comprimento de passo, beleza? Tome cuidado em relação a isso, tá? É uma recomendação que a gente pode ter aí para reduzir para quem tem dor no joelho ou tá com uma canelite, tá? Talvez o melhor, se você tá com a inflamação mais aguda, é até evitar essa descida por enquanto. Faz o fortalecimento necessário e aí você reduz. Então, olha só, enquanto na subida eu tenho o aumento da minha sobrecarga miotendínea, né? Então, sobre os meus músculos e tendões, e tem uma redução do impacto, na descida eu tenho o aumento do impacto e uma carga menor, uma demanda muscular menor sobre os meus tendões também, entendeu? Então, eu começo a ver que existe uma inversão entre subida e descida. O que é legal na corrida de montanha, por exemplo, aonde você vai ter os dois, né? Normalmente você tem os dois. Se for uma uphill que você só sobe, é um problema mais complicado. Mas se você vai ter uma variação de inclinação aonde você for correr, isso é positivo, isso é legal, tá bom? Então, olha só, e aí vai ter essa dualidade entre um e os outros. Como eu falei na subida, quando você tem uma descida, você também tem uma mudança da pisada que agora tende a gerar um pouco mais de médio pé ou até antepé em relação a essa descida, tá bom? Então, pode acontecer também uma mudança da pisada. Não tente forçar a sua corrida. Pessoal, o que eu sempre falo é,
a sua corrida ela é um resultado de quem você é. Dentro da tríade do corredor sem dor, uma das coisas que eu falo é o seguinte, a tríade é capacidade, consciência corporal e mental, capacidade física e o terceiro biomecânica. Essas três, elas se relacionam entre elas. Se eu tenho um aumento da minha capacidade, eu vou ter uma mecânica melhor, tá? Se eu tenho uma consciência corporal melhor, eu vou ter se eu tenho uma consciência melhor, eu vou ter uma biomecânica, uma percepção de movimento mais apurada. Ou seja, elas falam entre elas, elas interagem entre elas e vão fazer com que você tenha uma capacidade muito melhor na corrida, beleza? Então, trazendo para o aspecto lesional, se eu começo a descer e a minha cadência, eu largo meu corpo, minha cadência aumenta, eu posso ter uma sobrecarga sobre o meu joelho. E posso ter também um aumento sobre a minha articulação do joelho, com maior impacto e também ter alguma sobrecarga, por exemplo, na minha canelite e na fascite plantar, uma lesão também que às vezes eu solicito muito durante essa descida. Então, se eu começar a pensar nas lesões que eu estou ou que eu tenho histórico, eu posso começar a correlacionar com a subida e com a descida e ver se realmente eu preciso correr tanto como eu devo fazer e também tomar alguns cuidados em relação ao meu treino de subida e descida. Beleza? Tranquilo? Tá? Estão entendendo isso aí? Estão comigo? Corredor, mete o corredor aí que eu vou saber se tá tudo legal aqui, ó. O Nélio falou, completou lá, falta massa muscular, pode ser um fator, certo? Nélio, massa muscular, hipertrofia, músculo grande, ela não é um sinal direto de força, tá bom? Então eu não quero que o corredor tenha uma coxa gigante, quer dizer que ele está forte. Não, pelo contrário, eu quero que ele seja forte, tenha controle neuromuscular bom, uma capacidade boa, mas isso não necessariamente implica em ter uma massa muscular grande, tá? Ou ser uma hipertrofia muito grande, tá legal? Beleza? A Lília falou que é o seguinte, ó, qual o melhor treino antes da corrida? Melhor treino talvez para aquecimento, Lília, é isso? Se for para aquecimento, pode ser a própria corrida, né? Mas com uma velocidade mais baixa para você aquecer. Tá? Não precisa necessariamente de nada que possa, nada específico para você fazer não, tá bom? Aí, galera, ó, corredor aí bombando. Então, estão todos comigo aqui, né? Beleza, deixa eu virar aqui do que eu escrevi para falar com vocês também. Falei aqui da descida mais impacto, do choque tibial. Então, ó, vamos correlacionar agora as lesões, as dores, tá? Então, é o seguinte, ó, se eu tenho uma lesão no quadril e uma lesão na minha panturrilha, quando eu vou treinar na subida, eu posso ter uma sobrecarga maior sobre a minha lesão. Então eu posso estar atrapalhando a minha recuperação se eu fizer um treino de subida, caso a minha lesão esteja no quadril e na panturrilha. Beleza? Tome cuidado com isso. Joia? A outra relação agora da lesão. Se eu tenho uma lesão no meu joelho e uma canelite, por exemplo, eu tenho que tomar mais cuidado quando eu estiver descendo, porque o meu impacto aumenta, existe uma relação de impacto com as minhas lesões, então eu devo tomar bastante cuidado quando eu estiver na minha descida, tá? De novo, se eu estiver em tratamento, em recuperação, mas com a corrida com um volume baixo, eu tomo cuidado com a subida e com a descida, como eu acabei de falar agora, correlacionando com as lesões, tá? Beleza? O Ítalo aqui falou, ó, querendo muito aprender sobre o assunto, sou iniciante, mas amando a corrida. Legal. Então, Ítalo, ó, para você já criar essa consciência, quando você vê a subida e a descida, já toma cuidado em relação a isso aí, tá joia? Osmar, beleza? Ó, nossa nutricionista aí, Fernanda Larralde. Beijão, Fernanda. Vi que a Irene participou com você, que bacana. Pois é, ela te mandou um beijo na live. Assiste lá que tem um beijo lá que ela te mandou, tá bom? Beleza, pessoal? Então, essa subida e descida aqui são fatores que você precisa tomar cuidado durante a corrida e ter a consciência de como você pode correlacionar a sua lesão, o seu treino e a sua capacidade nos treinos de subida e descida. Joia? Beleza? Isso aí? Tranquilo? Vai me falando aí sobre... Ó, o Samir falou, cheguei agora, tive um estiramento posterior da coxa durante uma descida, na hora da frenagem, Samir, tá? Principalmente, o que eu estava falando aqui, Samir, antes se você entra e começa a largar o corpo, a tendência durante a descida é o quê? Que você gera um comprimento de passo muito grande, isso é um problemão, porque aí você vai ter que absorver essa carga aí, e isso pode ser um problema, por exemplo, da canelite, né? Se você tem uma canelite ali, já tem uma sobrecarga grande, mesmo correndo na reta, e aí eu começo a descer,
tenho mais impacto, mais carga sobre ela e é um problemão aí para você. Beleza? Tá, Samir? Então, ó, de novo, pesar essa questão de subida e descida aí, tá bom? Então, pessoal, isso é importante. Sobre os exercícios, alguém perguntou sobre exercício aqui. Segunda-feira começa a oficina do Corredor Consciente. Lá a gente vai ter o exercício específico para a gente fortalecer todos os principais músculos da corrida. Então, quem aqui não se inscreveu? Quem não se inscreveu na oficina do Corredor Consciente, bota aqui para mim. Caio, eu ainda não me inscrevi, mas vou me inscrever. Coloca aí, tá? Lá no YouTube e aqui no Instagram também, beleza? Fala aí. Quem já se inscreveu, coloca aí para mim. Eu me inscrevi, tô dentro. Enquanto isso, deixa eu pegar umas perguntas aqui da caixinha para ver. Não achei os exercícios de ontem. Ficou salvo onde? Ivete, não ficou salvo, tá? Os exercícios estarão na oficina do Corredor Consciente, beleza? As maratonas de live tem que assistir aqui, senão vai perder, beleza? Em breve a gente vai postar, mas nessa semana agora, assistiu, quem não assistiu, perdeu, tá bom? E a outra coisa é, agora, na oficina do Corredor Consciente vai ter exercício, Ivete, tá? Eu acho que você já me falou que está inscrita, então só esperar segunda-feira, tamo lá. Ó, Eric tá dentro, Lília tá dentro, a Ivete também, tô dentro, Ormélio, beleza, Carla também junto. O Alexandre lá do YouTube também falou, Samir, sim, quis ganhar tempo na descida, aumentando a passada e veio a lesão. Aí, Samir, tá vendo? Ó, o Samir comprovando aí que eu acabei de falar. Você acaba, às vezes, você tá fadigado, né? Acabou de pegar uma subida ali, de repente vai começar uma descida, você solta o corpo e aí pode ter essa carga aí aumentada e é um problemão. Kátia também inscrita, beleza, pessoal, ótimo, ó, tô dentro, Osmar lá de Porto Alegre. Show, beleza. Então, pessoal, os exercícios vão, ó, pode ficar tranquilo, assim, ó, a gente tá fazendo a maratona de lives aqui, não dá mesmo para você, o Luiz perguntou, ó, cadê o link para me inscrever? O Luiz, corredorsendor.com.br, tá aqui, ó, tá fixado aqui, tá bom? Só colocar lá e entrar, ou tem o link na bio, tá bom? Vai lá na bio, clica no link, já vai ter lá, a oficina do Corredor Consciente, tá joia? Aí você se inscreve. O Aras Max falou, ó, não me inscrevi ainda, corre lá, tá aqui o site, ó, corredorsendor.com.br. Se inscreva, porque só vai receber os vídeos para assistir durante a oficina quem tiver com o e-mail já cadastrado. E outra coisa, se você se inscreveu e até hoje não recebeu nenhum e-mail, tem algum problema, tá? Então, dá uma olhada lá se não está no spam, passa ele para a caixa de entrada, para o principal, para você conseguir receber, senão você não vai receber. Então, tem que se inscrever e ver que você está lá, tá joia? Ó, o Bruno lá de Portugal. Bruno, uma galera de Portugal já se inscreveu. Bruno, se inscreva aí, tá? Caio, desculpa aí, pode falar um pouco de fratura subcondral? Fê, eu não queria colocar isso agora aqui pra gente não mudar o foco da subida, mas vou falar um pouquinho, tá? Ó, subcondral tem a ver com essa cartilagem, que chama cartilagem condral. Então, sub quer dizer que a cartilagem é onde você tem um deslizamento, pode ser a articulação aí do joelho, do tornozelo, tem que ver aonde, qual que é o seu desconforto. Mas, ó, Fê, o fato de você saber sobre, assim, se é subcondral, se não é, sobre a fratura, quer dizer que você tem uma sobrecarga nessa região, tá? Então, a gente tem que ir atrás da raiz do problema. Simplesmente saber se é uma fratura ou não, não muda muito. Eu vejo muito isso em corredores que ficam doidos por exame, eu quero fazer um exame de ressonância. O seguinte, a gente vai tratar, lá na oficina do Corredor Consciente, meu aspecto principal para mim é raiz. É saber qual é a raiz do seu problema. O que eu mais vejo hoje é corredor tratando sintoma. Tratando o quê? O cara vai lá, eu tenho uma dor, aí ele vai tomar um analgésico, você não está tratando nada. Você está reduzindo o seu sinal de sobrecarga e você até piora o seu problema. Então, Fê, o que acontece? Ó, a gente tem que entender qual é a sobrecarga que você está tendo. Se for, por exemplo, no joelho e você fez muita descida, já te falei hoje, tá? Então, se você está com uma lesão no joelho aí, ou no tornozelo, ou com a articulação, seja lá do quadril, por exemplo, a gente tem que fortalecer, aumentar a capacidade, ajustar a biomecânica se for necessário e melhorar a sua consciência corporal. Tá bom, Fê? Então, esses são os pontos principais, beleza? Eu preciso fazer isso e isso está ligado diretamente à raiz do seu problema, tá bom? Então, se a gente aplicar isso em você, vai dar super certo e é o que a gente quer com a oficina do Corredor Consciente. Aumentar a sua capacidade,
você ter consciência do seu movimento, tá? E o que você pode ajustar e ajustar sobre a biomecânica se isso for necessário. Tá bom, Fê? Então, ó, não se apega tanto à questão do que é a fratura subcondral. Se apega o seguinte, preciso melhorar minha força, preciso ajustar minha biomecânica e preciso ter mais consciência corporal, tá? Foca nisso. Se você focar nisso, a gente vai estar atuando sobre a raiz do seu problema. Beleza? Tranquilo? Me fala aqui, Fê, se você entendeu. Senão eu dou uma detalhada aqui, tá? Não é que eu quero falar da sua lesão, não. É que eu quero falar da solução e não da sua lesão. Tá bom? Algum exercício fortalecendo para dor na parte interna abaixo do joelho? Ah, tá. Deve ser aí quando a gente tem uma tendinite da pata anserina, uma pata de ganso, tá? Sou iniciante, quando chego nos 2 km a dor aparece. Alguma dica? Agradeço. Doutor Dri Ítalo. Dri, já se inscreveu? Vou deixar isso para a semana que vem, para a gente trabalhar isso aí, tá bom? A gente vai ter mais tempo e eu vou ser muito mais detalhado, mas sim, vou ser muito mais detalhista em relação a isso aí. Segura um pouquinho, tá bom? Mas ó, não parar de correr, a gente vai resolver isso aí, beleza? Fê, show, tu chegou onde eu queria, tamo junto, vamos trabalhar isso. Beleza, Fê? É isso aí, tá? Galera do YouTube, alguma dúvida? Sou novo no canal, ontem vi sua live sobre dores. Beleza, Luísio? Tamo junto aí, né? Tô dentro. Ó, o Nélio também é de Portugal, lá da Ilha da Madeira, ó. Beleza, legal. Pessoal, assim que o Covid acabar, eu quero ir para Portugal, vou encontrar com vocês lá. Nós vamos fazer uma reunião com os corredores de Portugal, hein? Que eu vou bater na casa de vocês aí, tá joia? E não se esqueça de convidar o pessoal de Portugal aí para o Centro do Corredor Consciente, tá legal? Pessoal, quem tem alguma dúvida ainda sobre a questão de subida e descida? Se tiver, coloca aqui para mim. YouTube e Instagram, nos dois. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, a gente fala sobre isso. Se botar o corredorzinho, eu vou esperar aí que eu tenha ajudado. A solução está vindo. É isso aí, Fê. Tá chegando, tá? Pessoal lá do YouTube também. Beleza? Se não tiver dúvida... tem uma pergunta aqui, ó, na caixinha. Peraí, deixa eu ver. A Carla, ó. Sou da trilha e quando subo muito foi lateral do joelho, mas não foi na subida. Por quê? Fortaleço bastante. Sou da trilha e quando subo muito foi a lateral do joelho, mas não foi na subida. Por quê? Não quer dizer que não foi, tá? O que acontece é o seguinte, ó. A gente tem uma carga de absorção maior na articulação do joelho quando eu estou descendo, porque a gente viu que aumenta o impacto. Mas quando eu estou subindo, eu tenho uma carga maior sobre o meu quadril, tá? E a flexão do quadril, ou seja, a minha carga trazendo o meu joelho à frente aqui, ó, parte da onde? Parte da minha região do quadril, tá bom? Então é o seguinte, ó, as cargas nesse caso vai ter uma demanda muscular maior da Carla quando eu estiver subindo, tá bom? E depois eu vou ter o quê? O impacto maior sobre o meu joelho quando eu estiver descendo. Então as cargas existem. Que a gente vai ter a relação do tipo de carga que eu vou ter na subida ou na descida. Entendeu, Carla? Então é o seguinte, ó, se você fortalece, beleza. E também vê o seguinte, você fortalece, mas será que você fortalece em relação à especificidade da corrida? Essa é uma coisa que lá na aula 2 da Oficina do Corredor Consciente, eu vou falar. A gente tem que trazer o quê? A especificidade para dentro do meu fortalecimento. Se eu, de repente, faço um fortalecimento, mas ele não tem a parte específica da corrida, pode ser que eu não esteja forte o suficiente. Tá bom? Beleza? Entendeu isso aí? Legal, né? Então, especificidade é importante. A gente vai falar isso sobre lá na aula 2 da Oficina do Corredor Consciente. Joia? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. O Edelmar falou o seguinte, lesão reincidente na panturrilha, o que fazer? Excesso de fortalecimento pode ser a causa? Pode, também. Eu preciso dosar essa carga. Eu acabei de falar o seguinte, o pessoal perguntou se pular corda é importante para treinar a subida. Ele é importantíssimo, ajuda bastante. Agora, se eu já vou pegar uma subida que vai fortalecer, que vai sobrecarregar minha panturrilha, e depois eu faço também um treino de pular corda excessivo, eu estou além da minha capacidade, tá, Edelmar? Então a gente tem que... Aí que é legal a gente dosar. Faço um dia, no outro eu não faço. Entendeu? Dou um descanso para minha panturrilha. Beleza? E também se eu estiver treinando com esse excesso de subida, pode ser um problema. Tá bom? Agora, o Edelmar, o legal lá da oficina é que eu vou falar o seguinte, eu vou exatamente te mostrar para você ter consciência e começar a dosar melhor essas cargas. Tá? Vou dar um exemplo agora que você pode fazer. Se você tiver... Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô com a garganta seca. Então,
Se você, na segunda-feira, treinou muito, por exemplo, a panturrilha, esse não é um dia legal de você fazer um treino forçando a panturrilha. Ou seja, um treino de tiro ou de subida, tá? Então, o problema não está no fortalecimento. O problema está que você juntou duas cargas no mesmo dia e você gerou uma sobrecarga. Então, se eu coloco um descanso entre eles, fica melhor, fica mais interessante, mais inteligente, e aí você vai reduzir a chance de ter um problema, tá bom? Beleza? Pessoal, então, deixa eu ver se alguém colocou mais alguma dúvida aqui. O Aloísio, como faço para saber sobre o exercício de fortalecimento do joelho? Oficina do Corredor Consciente, tá? Lá na primeira aula eu já vou falar um pouquinho sobre isso, na segunda eu coloco mais, na terceira boto mais ainda, tá bom? Vou deixar para a semana que vem os exercícios, beleza? Tranquilo? Ok, pessoal? Então, vou encerrar por aqui então. Muito obrigado para quem participou. Se tiver alguma dúvida em relação a joelho aí, fala para mim. Bota os corredores aí, ó. Quem gostou e achou que foi legal, vou pedir duas coisas. Que enche de corredor aqui e dá um print aí na tela, posta lá no seu story e fala assim, ó, Caio, adorei a live, ou não também, pô, Caio, não gostei de nada, não gostei disso, não gostei daquilo, eu vou aceitar também, beleza? Dá um print na tela aqui, marca a gente lá no seu story e chama algumas pessoas para participar também aí, tá? Dos seus amigos de corrida aí, beleza? Pessoal, muito obrigado, ó, Adriano, Osmar, a Kátia, Marisa, o pessoal lá de Portugal também, ó, o Nélio, quem mais falou aqui? Acho que o Mário também é de lá, o Alexandre, Lília, Amaral. Pessoal, brigadão, valeu, brigadão. Não esqueça aí de dar o print, marcar lá no seu story, marca a gente. A Alessandra falou, parabéns, muito importante o crescimento, que bom, fiquei feliz aí que você... E o principal, eu espero que vocês postou, Ivete, eu acho que eu te marquei lá, se não, vou já repostar agora, tá? Que vocês marcam, postem e eu reposto lá agora, tá bom? Galera, adorei bater um papo com vocês. Amanhã tem saque. Ó, quem de vocês aqui, se você algum de vocês aqui quiser que eu fale um pouco mais sobre a sua lesão, entra amanhã, 7h30 da manhã, acorda, arruma o cabelo, lava o rosto, bota a camiseta legal, entra lá e a gente vai bater um papo aqui, ó. Você vai ficar aqui e eu vou ficar aqui e vou falar sobre a sua lesão, sobre a sua corrida, beleza? Eu quero atender alguém amanhã, 7h30 da manhã, tá? Então já fica esperando. Na hora que eu entrar na live, você vai pedir solicitação, esse bonequinho aqui, ó, tá bom? Entra a solicitação, pede lá esse bonequinho, você vai entrar junto comigo, eu vou fazer uma avaliação sobre o seu problema e vou te ajudar. Tá joia? Beleza? Vou te avaliar amanhã, para quem quiser. Então amanhã, 7h30 da manhã, tem o saque. Geraldo, ó, amanhã, hein? 7h30 da manhã, tá bom? Pessoal lá do YouTube também, um grande abraço para vocês. Se alimentem bem, descansem e amanhã, 7h30 da manhã, espero você aqui. Um abração, até mais.